a mais um Contém. Se você chegou até essa etapa, é porque você, assim como todos nós que participamos desse projeto, você tem sede de aprender e você quer buscar sempre mais. E essa é uma ótima opção. Eu sou a Angel Prado e bem-vinda à minha cozinha. Vou ensinar para você aquela massa choux que eu ensinei no episódio passado. Eu vou ensinar para você essa mesma massa num processo de profiteroles. E aí nós vamos transformar todo esse preparo numa árvore de Natal, que vai estar decorada com biscoitos amanteigados e com meia esferas. Acho que assim se fala, meia esferas de chocolate. E aí nós vamos ter um bônus, que eu vou ensinar você a transformar deliciosos donuts também em uma árvore de Natal, que é uma opção super legal para você levar na sua festa de família ou para você vender para os seus clientes. Acompanhe aqui os ingredientes. Para este preparo, nós vamos utilizar 380 gramas de farinha de trigo, 228 gramas de manteiga ou margarina, 638 gramas de ovos, aproximadamente, 638 gramas de água, 4 gramas de sal e 12 gramas de açúcar. Este primeiro processo é super tranquilo. Nós vamos criar uma pelota aqui com manteiga, farinha, água, sal e açúcar. Lembrando também uma dica bem bacana, que essa mesma pelota você consegue fazer a massinha de churros, para fazer mini churros, às vezes para decorar algum preparo que você está pensando, algum bolo, ou até mesmo um bolo de pote. Eu sou a voz da experiência porque vendi muito bolo de pote e vendi super bem um bolo de churros que, além de ter a massa preparada, com canela, enfim, eu fazia o doce de leite e em cima desse bolinho eu colocava essa massinha de churros frita com canela e açúcar e era um grande sucesso. Então, uma dica também para você aproveitar essa massa para outro preparo. O que eu vou acrescentar aqui, como eu disse para você, é a água. Toda a manteiga ou margarina. O sal e o açúcar. Vou deixar esse preparo aqui, vou acender meu fogo baixo, não precisa ser nada muito exagerado. E vou aguardar até que essa manteiga, ela derreta por completo. Vem pra cá que eu vou mostrar pra você como é que ela tem que derreter. Não é ferver, é derreter. Então aqui está. A manteiga, ela derreteu por completo. Não preciso deixar ferver. E neste processo eu vou começar a acrescentar essa farinha aos poucos também. Quando a gente colocar a primeira etapa, você vai levar um susto. Vai falar, meu Deus, isso aqui não vai virar nada. Mas pode ficar tranquila aí que o processo dá certo. Então mistura aqui. E vou acrescentar mais uma quantidade. Mexo mais um pouquinho. Ó, já tá começando a ficar pesado. É isso que eu preciso, vai virar uma pelota. E o fogo tá aceso enquanto isso, tá? Ele vai ajudar a cozinhar essa farinha. Vou acrescentar o restante. E vou mexer o tempo todo. Essa farinha vai incorporar todinha essa pelota. E vai cozinhando também. É aqui que eu falei. Essa pelota, depois que eu vou deixar aqui, vou mexer ela mais, né, não chega nem um minutinho, é segundinhos. E aí, essa pelota, você pode utilizar ela para fazer o preparo de mini churros. Então, é essa pelota que eu preciso. Ela não tem mais uma bolinha de farinha, ela ficou homogênea, ficou certinha. Aqui, do jeitinho que ela tá, eu vou levar ela para a batedeira com uma espátula gancho. Vou apagar o meu fogo e vou levar ela quentinha já para a batedeira.
Na batedeira agora eu vou utilizar a espátula gancho. Como não é um preparo que eu vou incorporar ar, e sim um preparo de massa, é essa espátula que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui na minha batedeira aquela pelota que nós preparamos, que está ainda quente. Então, bastante cuidado agora, tá? Acrescento ela todinha na batedeira. Tem que ser rápida, não posso deixar essa pelota esfriar, senão eu vou perder o tempo depois dos ovos. O ponto correto também. Coloco ela para bater e vou adicionando os ovos aos poucos até atingir o ponto. Vou acelerar esse processo. Antes eu vou jogar a massa mais pro centro do bol. E vamos que vamos. Nesse processo eu não acrescentei todos os ovos. E eu vou parar, dar uma pausa na batedeira, porque para sua massa choux ficar em ordem é uma questão de ponto. Não necessariamente você acrescentar todos os ingredientes que estão na receita. Então eu vou dar uma pausa e vamos ver se o ponto aqui tá certinho. Vou pegar uma pelota dessa massa. Então tô aqui organizando ela no dedo para ficar bonitinha, para poder mostrar a pelotinha para vocês. E vou erguer. Se ela cai e faz esse pequeno gancho, significa que ela está no ponto e que eu não preciso acrescentar mais ovos. Daqui eu já coloco para manga de confeitar com o bico perlé e faço o processo das profiteroles, tá? Então vamos acompanhando aqui. Eu tenho aqui um bico perlé número 5. Então é um bico de ponta mais grossa. Vou colocar no saco de confeitar, lembrando que aquela massinha tá morna. Imediatamente eu já jogo essas pontinhas do plástico, porque isso pode se tornar facilmente um brinde para o seu cliente. Então presta atenção, joga fora na hora, tá? Senão é brinde. Vou acrescentar minha massa aos poucos, não vou encher a manga de confeitado, tá? E aí eu vou fazer pequenas bolinhas uniformes de preferência. Quanto mais parecidas, de tamanhos parecidos, mais bonito fica o seu preparo. E aqui eu tenho uma assadeira com tapete de silicone. Então eu recomendo mesmo que você utilize tapete de silicone e não o papel manteiga, que fica mais bonito, né, na hora de você retirar o seu profiteroles daqui. Então vamos lá? Aqui eu vou fazer gotas como se fossem macarrons. Mais gordinhas, rodo e tiro. Procura fazer com uma pequena distância, porque esse profiteroles, como tem uma quantidade grande de ovos, ele vai crescer um pouquinho. Vou fazer esse processo até preencher a minha assadeira. Não deixo o biquinho assim, tá? E se ficar assim, depois ele vai assar com ponta e na hora de rechear, de decorar, né? Ele não fica tão bonito. Então, dá uma rodadinha para abaixar esse biquinho dele. Então, dá uma rodadinha e o biquinho fica para baixo. Já volto para te mostrar todas as assadeiras preenchidas e como é que a gente vai levar lá para o forno. Profiteroles, todos já na assadeira, bonitinho.
Caso o seu profiterole, na hora que você colocou, você ainda não tem muita prática, ele faça aquele biquinho puxado, você umedece a ponta do dedo com água e aí você vai até o profiterole estar mais pontiagudo e dá uma leve batidinha. Só. Agora eu vou levar ele para assar em forno de 180 a 200 graus. E eu volto para te mostrar o ponto que é também de quando ele está pronto. Ele vai fazer uma leve rachadura, vai ficar um pouquinho mais alto, mas eu volto aqui para te mostrar qual é o ponto para a gente começar a parte de decoração. Volto daqui a pouco com ele prontinho e vamos preparar o recheio para ele. Vou ensinar para você agora a receita dos biscoitos. Esses biscoitos eles estarão enfeitando tanto os profiteroles como também os donuts na nossa árvore de Natal, que é essa proposta que nós temos para hoje. Esse biscoito é super simples de fazer, dá para você fazer com a criançada, dá para você aplicar em oficinas com crianças também, super versátil. Inclusive é uma das receitas que nós utilizamos na torre do Bake Off Brasil e como os jurados aprovaram, nós também vamos ensinar para vocês. Vamos lá, eu vou utilizar para este preparo também ingredientes simples. Eu vou utilizar 150 gramas de manteiga em ponto de pomada, vou utilizar 75 gramas de açúcar, 25 gramas de ovos e 320 gramas de farinha. Vou agregar todos esses ingredientes a esse bol maior da farinha. Vou começar a misturar com a ponta dos dedos mesmo. Depois eu vou jogar na bancada, mas eu não vou sovar. É sempre apertando e incorporando os ingredientes até virar uma grande pelota. Vamos chegar aqui pertinho para você ver todo esse processo. Como eu disse para você, vou incorporar aqui esse açúcar, essa manteiga que está em ponto de pomada. Como o nosso estúdio aqui é bem quentinho, ela está até um pouco mais além do que pomada, está mais para creme Nivea. E também vou agregar esses ovos. Você pode saborizar o seu biscoito. Então, se você está agora preparando uma festa da primavera, vai fazer biscoitos com limão. Você está fazendo um preparo para o Natal, você pode acrescentar cravo e canela. Mas você quer fazer um preparo neutro, você pode acrescentar baunilha. Enfim, você pode brincar com os saborizadores e acrescentando ao seu biscoito. Então, como eu disse anteriormente, essa parte é um preparo que nós vamos fazer com as pontas dos dedos, até todo esse preparo incorporar. É importante que a manteiga esteja bem macia. Se ela estiver firme, né, saiu da geladeira e colocar aqui, você não vai conseguir ter um ponto legal. Então você vai ter que ficar amassando até a coitada da manteiga derreter na sua mão e você conseguir misturar ela nesse processo todo. Vou virar agora todo esse preparo aqui na minha bancada. Por enquanto está tudo bem farelento, mas é só a gente apertar e não sovar. Então aperta para incorporar, aperta mais um pouco. Então, não é sovar seria esticar, né? Aqui não, é só incorporar mesmo todos os ingredientes. Até ter uma grande pelota homogênea. Veja só, ela já mudou. Aqui eu já tenho essa pelota onde todos os preparos aqui, ó, farinha, açúcar, baunilha, todo mundo juntinho. Mais uma apertadinha, para garantir que todo mundo se misturou aqui. Se você não conseguir
misturar todo o processo, você pode tirar em pequenas pelotas e fazer à mão, em partes, ó. Todo mundo juntinho aqui. Pega mais um tantinho. Assim fica um processo mais fácil. Coloco aqui. Pego mais um pouquinho. E faço por partes. Veja, não é sovar. Se eu sovar e ativar o glúten dessa farinha, eu deixo de ter um biscoito e passo a ter um bolinho. Então, por isso que não é sovar, é agregar mesmo. Já volto mostrando essa pelota toda amassadinha e como é que a gente vai abrir para prepará-la como biscoito. Massa homogênea. Se você sentir que ela ficou muito farelenta, você pode acrescentar pequenas porções de manteiga, às vezes uma colherzinha de café a mais, e você vai ali sofando, porque é aquele processo que eu disse, às vezes a farinha ela é de grão mais duro e ela precisa de um pouco de mais umidade. Eu vou utilizar agora um plastiquinho desses de alimento para poder colocar na bancada onde eu vou abrir a massa. Vou usar 2 palitinhos como guia para o biscoito ficar sempre da mesma espessura. Vou precisar de um rolo de macarrão. Vou utilizar um cortador de bolinha, que são as bolinhas da árvore de Natal, e uma espátula para poder retirar daqui essa massa depois que estiver aberta e cortada. Então, vou colocar um pouquinho da massa aqui no meio. Olha só, tá uma massa bem homogênea. Coloco um segundo saquinho sobre essa massa e venho abrindo, acompanhando essa guia que eu deixei aqui com os palitos. Assim fica todo mundo da mesma espessura. Aqui ela sai um pouquinho, eu vou unir ela de novo, aperto e venho com o rolinho. Pronto, passo de fora a fora para garantir que ela tá toda da mesma espessura. Abro aqui e venho com o cortador. Corto várias bolinhas, lembrando que eu não vou utilizar só para o preparo do profiteroles. Eu também tenho um preparo de donuts, onde nós vamos decorar com essas bolinhas. Vou colocar direto sobre uma assadeira de alumínio. E daqui, essas bolinhas vão para o freezer. E lá elas vão ficar por aproximadamente 1 hora. Aí você me pergunta, puxa vida, para que eu vou deixar lá na geladeira se depois eu vou assar o negócio vai sentir um baita do calor, tudo quente de novo? Então, vou te explicar. A manteiga, para ela poder desmanchar no tempo correto do biscoito, ela necessita da geladeira. Senão você vai ter aquele biscoito e fica todo aberto, esparramado. É este o segredo para você ter um biscoito sempre firminho. Vou abrir mais uma vez a massa para você acompanhar. Não perco nada, não perco nem um tiquinho dessa massinha. Vou colocar mais um pouquinho. Incorporo bonitinha e abro novamente. Sobre o plastiquinho para não grudar. Seguindo a minha guia de palitinho. Se você tiver um cortador de estrelinhas, também é um formato bem bonitinho. Porque a decoração que a gente vai fazer é uma decoração super simples. E corto mais algumas bolinhas. Como nós temos bastante massa, vamos combinar? Eu volto daqui a pouco com todas elas já na assadeira. Vou ensinar para você
você agora uma mousse de limão que a gente vai usar como recheio para os nossos profiteroles. Porém, essa é uma mousse super versátil que você pode estar usando também para recheio de bolo, para recheio de cupcake e para recheio de torta. Ou simplesmente apreciar esse preparo sozinho, sem mais nada. Então, para fazer essa moussezinha de limão, ela só vai fluir e vai funcionar direitinho porque eu estou usando o pozinho saborizador da Malvalério. Essa linha ela tem outros sabores também que você pode estar agregando, de repente, como um recheio de bolo ou como um recheio de torta, enfim. Só uma dica mesmo da versatilidade que é este produto. Para isso, eu vou precisar de 380 gramas de creme de leite, 380 gramas de leite condensado e 18 gramas deste pozinho saborizador de limão que eu vou estar usando. Vou misturar então com o fouet este pozinho saborizador aqui com esse leite condensado. Lá, vou misturar então esse pozinho saborizador da Malvalério aqui no leite condensado e quando eu começar a mexer, você vai perceber que ele vai mudar a textura desse leite condensado. Ele vai ficar mais firme. E é esse o diferencial dos produtos da Malvalério. Então, conforme eu vou movimentando, eu vou mudando a textura desse leite condensado e ele já está, ó, mais firme. Neste processo aqui, eu vou trazer para um bowl maior, onde eu vou colocar essa mistura do leite condensado com esse saborizador e vou colocar o creme de leite. E vou mexer também para que todos os ingredientes incorporem direitinho. E agora o creme de leite. E vou misturar com o fouet. Pronto. Misturo tudo bonitinho e vou levar este preparo para a geladeira. Esse tempo que eu vou ficar na geladeira é o tempo que o profiteroles está assando. Então ele vai ficar mais firme e vai ficar joinha para a hora de rechear. Outra opção super saborosa para rechear o seu profiteroles, que vai se transformar também nas famosas carolinas, é o leite condensado cozido. Eu costumo utilizar sempre o leite condensado em lata. Não acho nada seguro você fazer o processo em vidro ou caixinha. Se você fizer também a comparação de custo-benefício, a quantidade de papel alumínio que você tem que envolver a sua caixinha de leite condensado ou a quantidade de pano que você tem que envolver o vidro, dá praticamente um valor necessário para você ter um leite condensado em lata, que é mais saboroso e muito mais seguro. Esse leite condensado, eu tiro o rótulo dele e levo ele para a panela de pressão, cubro com água por completo. Dentro da panela de pressão, com essa lata fechada, bonitinha, selada lá dentro, eu vou colocar algumas gotas de limão ou algumas gotas de vinagre. Isso vai ajudar para que a sua panela não fique escura, porque quando começa a cozinhar o alumínio com alumínio, a sua panela vai ficar num processo, depois você vai querer até brigar comigo. Deixo lá cozinhando por 45 minutos, até atingir este ponto. Profiteroles assados, tá na hora da gente rechear ele, mas eu vou mostrar para você o ponto que ele está assadinho e bonitinho. A hora que ele faz essas pequenas trincas no meio do caminho e a parte de trás dele está bem douradinha. Nessa hora ele está assado e pronto para rechear. Aqui eu já retirei os meus, já deixei esfriar e vou fechar com aquela mousse de limão deliciosa. Aqui você pode usar um bico da sua preferência, mas sempre bicos pequenininhos. Lembra que eu tinha deixado o meu preparo na geladeira? Ele ficou mais firminho. E não corre risco de vazar do meu profiteroles depois de pronto.
Lembrando sempre, para poder preencher uma árvore de Natal todinha, a gente vai precisar de mais ou menos 2 receitas de profiteroles. Bom, ele fica um buraquinho depois de assado. E dentro desse buraquinho, onde eu estarei recheando com essa moussezinha de limão. Isso eu vou fazer em todos esses profiteroles. Depois de pronto, todos recheados, eu vou decorar ele com chocolate fracionado derretido e o chocolate pintadinho de verde, porque é uma árvore de Natal. Deixa eu rechear esses daqui que você já entendeu como é que funciona o processo e eu já volto para a gente pintar e começar o processo para montar a nossa árvore de Natal. Profiteroles recheado, hora da gente decorar. Essa primeira árvore de Natal, eu quero que ela remeta a uma árvore de Natal tradicional. Então eu vou decorar ela agora com chocolate fracionado, branco, que eu derreti até 45 graus. E eu vou tingir ele com um corante próprio para chocolate. A Mix, ela produz um corante bem legal. Os corantes para chocolate são corantes em pasta. E eu vou colocar uma quantidade aqui e vou misturar. Chocolate tingido da cor que eu quero. O processo agora é um processo super simples. Vou pegar o meu profiteroles, vou mergulhar ele nesse chocolate, mas só a pontinha dele. E aí eu venho e coloco os confeitos que remetam às cores do Natal. E assim vou decorando um a um. Quando você mergulhar ele no chocolate, você já joga o granulado. Porque o chocolate, dependendo da temperatura que está aí na sua cidade, ele pode esfriar muito rápido e secar. E depois esse granulado não grudar. Vou fazer isso com todos esses preparos. Já volto para mostrar outra etapa para vocês. Profiteroles decorados. Se eu fizer todo esse processo um a um, você acaba perdendo tempo e eu acredito que você está aqui procurando também algo que seja legal e rápido. Por isso, alguns preparos a gente para e volta com eles prontos. Então, aqui estão os meus profiteroles todos bonitinhos. E eu vou começar a colocar no meu cone, que vai ser a minha árvore de Natal. Nessa etapa, eu comprei um cone, eu comprei numa loja chamada Só Isopor. Se aí na sua cidade não tem, você pode pedir pela internet também, que a Só Isopor entrega para o Brasil todo. E aí tem o cone, vou precisar desses papéis que decoram bombons, que fecham ovos de Páscoa. Então eu vou precisar de uma folha deste papel, um durex e o lacinho. Lembrando que a gente vai colocar os profiteroles, ainda faltam alguns preparos. O biscoito que está esfriando para a gente poder decorar, falta o chocolate para a gente também colocar a meia esfera de chocolate. Então, tudo isso é um processo longo. Então, vamos aí, vamos por parte. Vou pegar aqui, vou trazer aqui para trás os meus profiteroles para poder sobrar espaço. E, por enquanto, tirar a minha bandeja de apresentação. Aqui, esse papel ele vem com a proteçãozinha de um papel celofane. Papel de seda? É papel de seda, Rodrigo? É papel de seda. É papel de seda. Então, não é celofane, celofane é outro papel. Então, aqui, esse papel, que parece um papel alumínio, eu vou encapar o meu cone. Venho aqui, bonitinho. E aqui na pontinha que sobrou, eu coloco um pedacinho de durex. Aqui embaixo é só empurrar e apertar e pronto.
decoradinho. Separo o lacinho, que depois vai ser o charme da minha árvorezinha de Natal. E vou precisar agora de palito de dente. E já vou decorar aqui na bandeja que eu vou apresentar depois, ou para o meu cliente, ou para minha família que vai estar na festa me esperando. Vou grudar antes, para não sair andando. Pronto, a produção deixou aqui a tesoura, mas a gente deu um jeito. Vou grudar aqui para não sair andando. E vou começar a grudar os profiteroles. Vamos lá. Se eu colocar o palitinho retinho, esse profiterole, como ele está recheado, ele pode cair. Então, você vai colocar ele levemente inclinado. Levemente inclinado. E eu trabalho sempre com 2 palitos para cada profiterole. Então, vem aqui e coloco ele aqui bonitinho. Vou para mais um. Uma leve inclinadinha. E coloco mais um profiterole. Vou dar a volta todinha nesse meu cone. Vamos acompanhar mais um pouquinho aqui, ó. 2 palitinhos. Cuidado para não ficar palitinho para fora. E grudo mais um profiterole. Ó, acabei de falar, cuidado para não ficar o palitinho para fora. Aqui, ó, o meu ficou. Eu tiro e empurro tudo de novo. E coloco meu profiterole ali novamente. Vou dar a volta todinha e já volto para conversar com você. Primeira volta completinha. E agora eu vou colocar a segunda etapa entre os vãos, entre um profiterole e outro. Então, vou lá, coloco levemente inclinado. Então, olha aqui, ó. Levemente inclinado. Levemente inclinado. Mais um profiterole. Tá vendo? Exatamente entre os profiteroles. Uma dica. Se essa vai ser a frente da minha apresentação, eu preencho parte da frente e venho jogando o final aqui para trás. Porque se faltar ou ficar alguma diferença de distância entre profiteroles, a gente consegue disfarçar mais aqui atrás. A gente vai deixar sempre aqui na frente, todos eles uniformes e bonitinhos. Vou dar a volta e já venho para te mostrar. Como você pode ver, não tem muito segredo. Vamos colocar mais um tanto de profiteroles e volto com ela já bem adiantada para você ganhar tempo também. Pronto. Agora é limpar o prato, limpar a minha bancada. E eu vou mostrar para você como é que eu faço as esferas de chocolate, porque virão como bolinhas. E também temos alguns biscoitinhos para decorar, para colocar aqui nessa árvore de Natal. Vamos para as esferas? Então eu vou derreter agora mais umas 150 gramas de chocolate fracionado. Vou tingir de vermelho e vou te mostrar como é que a gente preenche essas forminhas de esfera. Vamos para mais um processo. Vamos produzir meia esferas de chocolate, onde a gente vai acrescentar na nossa árvorezinha de Natal depois de pronto. Aqui eu uso essas forminhas de acetato e ela tem também um siliconezinho no meio. São 3 partes. Eu utilizo todo o material da Porto Formas, que é um material que eu confio e que eu recomendo. Então, vou utilizar o chocolate fracionado, lembrando que eu derreti ele entre 40 e 45 graus. Vou adicionar corante vermelho, porque vermelho e verde é a cor do Natal. Sempre corante próprio para chocolate. Usei novamente os corantes da Mix para chocolate. Vou misturar até chegar à cor que eu preciso. Eu quero ele bem vermelhinho. Então, vou colocar mais um tantinho de corante.
cheguei numa cor que eu tô gostando. Agora, eu vou colocar nessa forminha, primeiro eu vou desmontar ela, que ela vem em 3 partes, retiro uma. Tiro esse silicone que vem dentro dela. E vou mostrar pra você, daqui de pertinho, que essas forminhas, elas possuem uma marquinha. Que essa marquinha é o limite onde você vai colocar o chocolate. Passou disso, vai vazar. Faltou isso, não colocou, vai faltar pro seu processo, você vai ter uma bolinha toda danificada. Então, vem aqui pertinho que eu vou te mostrar como é que é. Bom, bem aqui, toda forminha, ela tem esse limite. Então, é o limite onde eu vou colocar o chocolate. Eu estou usando chocolate fracionado. Se fosse um chocolate sem ser fracionado, eu teria que fazer a temperagem, tá? Então, ó, coloquei no limite. Certo? Aí eu venho, coloco essa forminha de silicone dentro. Depois que eu preencho todas as forminhas e coloco o silicone em todas, eu venho com essa terceira forminha, onde eu pressiono e levo o chocolate até a bordinha. Daqui, esse chocolate vai para a geladeira. E ele vai ficar lá até ficar toda leitosa essa parte externa. Quando ficar leitoso, significa que o seu chocolate soltou da forminha e está na hora da gente utilizar para decorar. Vou preencher o restante, volto já com as minhas esferas prontas e nós vamos colar lá na árvore. Vou explicar como é que eu vou colar também. Então, vamos acelerar, já venho com elas prontas aqui para você. Vamos lá. Lembra que eu te falei que ia ficar leitoso? Então, ficou leitoso, tá na hora de soltar. Então, tiro, puxo, puxo aquele silicone, puxa com cuidado. E aí, eu posso até, ó, elas estão soltinhas aqui. Posso até dar uma viradinha e, ó, já começa a cair. Dá uma batidinha. Pronto. Até parece o nariz da Flor Bela. Conhece a Flor Bela? A Flor Bela é meu personagem hospitalar. Quem me viu lá no Bake Off, viu que eu sou uma palhaça hospitalar nas horas vagas. Então até parece o narizinho da Flor Bela. E agora eu vou colocar ele aqui na minha árvore de Natal. Defini essa como a frente da minha árvore. E aí, para poder colar, eu vou estar utilizando para grudar essas meias esferas nessa minha árvore de profiteroles, eu vou estar usando o spray ice. Dentro de tudo que você utiliza para esse preparo, o spray ice ele é o mais caro, né? Porém, o spray ice ele é um grande aliado. E assim, o que eu vou utilizar aqui é muito pouco. E eu vou poder utilizar ele em outros preparos. Então, eu acabo investindo neste material porque ele facilita na cozinha. Então, não assusta quando você vê o preço, mas ele é super prático. E aí, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho a frente da minha árvorezinha. Eu coloco um pouquinho de chocolate nas beiradinhas. Coloco onde eu quero a minha bolinha e aperto para ele grudar. Já grudou a minha bolinha. Vou colocar mais algumas bolinhas. A árvore de Natal tem que ser decorada. E esse é o processo. Ainda vou te ensinar a decorar com os biscoitos. Então, não vou colocar em todos os pontos. Coloco aqui, venho com o meu spray. Ele é muito rápido e muito prático, ó. A bolinha já tá ali firminha. Vou colocar mais algumas. É um processo bem legal. Se você fizer em família, então, se você tem filhos, sobrinhos, eles vão amar esse processo.
É assim como decorar uma árvore de Natal num dia de festa, né? Mas essa é uma árvore de Natal comestível. Coloco mais algumas e já volto. Lembra que eu te falei dos biscoitos? Bom, da última vez que a gente conversou sobre biscoito, eles estavam bonitinhos lá na geladeira, que eles tiveram que ficar por lá por aproximadamente 1 hora até ficar bem durinho. E aqui está bem durinho e esse daqui já vai pro forno. Porém, já trouxe aqui para você um assadinho e bonitinho. Então aqui ele tá super crocante. Ui, gostoso. Um gostinho de baunilha. Tá uma delícia. Nesse processo, nós vamos decorar com o glacê real, que eu vou te explicar sobre o ponto do glacê. É uma decoração super simples, super facinha de fazer também. E que vai dar mais um charme para nossa árvore de Natal. Assei eles até ficarem levemente douradinhos e deixei esfriar. Vamos agora para o processo de decorar. Trago a minha árvore para trás. E aqui eu tenho glacê real e eu vou utilizar água. E o ponto certo, vou colocar aqui aproximadamente umas 6 colheres de sopa de glacê real. Cinco e 6. Vou começar a colocar água nele. Não coloco tudo de uma vez, vou por partes. Vou colocar mais ou menos umas 4 colheres e vou misturar. Porque aqui é uma questão de ponto também. Assim como os profiteroles têm um ponto certo, aqui também a gente tem um ponto certinho. Do seu glacê. Só pegar aqui um paninho, deixei cair água. Vou misturar já dando cor para ele. Nesse processo de tingir, eu vou usar também corantes da Mix. E eu estou usando o vermelho morango. E ele é um corante em gel. Eu quero também que fique com uma tonalidade forte. Vou misturar. Vou chamar para você vir aqui pertinho, para a gente explicar para você como é que é esse ponto. Então, troquei de espátula por um fouetzinho. E começa a primeira mistura. Aqui, eu tenho que acrescentar o açúcar de confeiteiro, né? Desse glacê real, até chegar a um ponto onde você joga esse glacê e ele demore 10 segundos para dissolver e ficar plano assim novamente. Então, eu vou acrescentar mais uma colher de glacê real. Este ponto dos 10 segundos é o ponto que a gente vai usar para poder fazer o contorno do nosso biscoito. Jogo ali a pelota. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tá fluido. Acrescento mais glacê real. Às vezes, por ser pouquinho demais, a batedeira não dá conta de bater isso. Então, por isso que eu faço à mão.
cai a pelota e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 10 para dissolver por inteiro. Vou fazer isso com uma colher, assim fica mais fácil de você ver. Então, pego a pelota e jogo. E conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sumiu todinho. Significa que ele está no ponto certinho para fazer o contorno do meu biscoitinho. Glacê real pronto no ponto dos 10 segundos, que é primeiro para fazer o contorno. Porque depois o que sobrar deste contorno, eu volto com ele na tigela e vou amolecendo ele até chegar na contagem dos 7 segundos. E os 7 segundos é o ponto ideal para poder preencher o que já foi contornado. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um saquinho desses de alimento, um saquinho mais grossinho. Se quiser uma manguinha de confeitar também, fica a seu critério. E vou colocar uma parte desse preparo. Esse tanto que sobrou aqui, eu tenho que cobrir ele com um paninho levemente umedecido para que ele não resseque, porque aqui ele já está em temperatura ambiente e, como no biscoito, também resseca. Umedeço o meu paninho. E deixo aqui sobre o meu glacê, para ele não ressecar. Deixo ele ali atrás. E aqui, eu vou cortar uma pontinha pequenininha para poder contornar o meu biscoitinho. Então, pequenininha, cuidado para isso aqui não virar brinde lá para o seu cliente. Deixa eu ver se esse tá o suficiente. Perfeito. E vem aqui de perto para você ver como é que eu vou fazer. Então, aqui está o meu biscoitinho. E eu vou fazer o contorno nele todinho. E vai fazendo o contorninho em todos os biscoitos. Vou deixar esse aqui agora, que ele vai ter que secar para poder aplicar a parte interna dele. Daqui a pouco eu volto com mais biscoitos para você. Para poder acelerar aqui o processo, eu contornei alguns. E aí, eu vou utilizar aquele glacê que sobrou do ponto dos 10 segundos. Volto com ele aqui para a tigela. A gente vai num processo rapidinho. E aqui, nós vamos transformar ele no processo de 7 segundos agora. Eu não vou chegar e colocar uma colher de água aqui nesse preparo, porque pode desandar além do que a gente precisa. Nessa hora, aconselho você a utilizar um esborrifador de água. Esborrifa um pouquinho de água e mexe. E assim você vai amolecendo ele, até você atingir o ponto dos 7 segundos. Que é onde cai a pelota e em 7 segundos ela se desfaz. Vou começar aqui a contagem para ver como é que tá, que eu já coloquei um pouquinho de água. E vou contar. Deixo a pelota cair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumiu por completo. Olha, nós demos a sorte de fazer aqui já na primeira, tá vendo? Não foi muita água. O que eu coloquei foi 2 a 3 esborrifadinhas de água e já deu ponto. Vou colocar de novo no saquinho de confeitar, aquele saquinho que eu mostrei pra vocês. E vou contornar. Vem cá ver como é que eu vou fazer.
Vou colocar aqui no meu saquinho de confeitar, ou seu saquinho de alimento, que você tiver aí mais fácil. Tem gente que consegue trabalhar com aqueles saquinhos de embrulhar pirulito de chocolate. Eu acho ele um pouco frágil, mas tem gente que consegue. Corto a pontinha. Joga essa pontinha fora, para ela não ser brinde para ninguém, né? E vou começar a preencher. Eu vou precisar agora do auxílio de um palitinho de dente ou uma agulha mesmo própria para biscoito, para decorar biscoitos. Que assim, ó, eu empurro até a borda. Porque se eu levar até a borda por si só, com aquele biquinho lá do saquinho de confeitar, eu posso transbordar. E não é isso que eu quero. Então, eu uso um palitinho, segurar aqui o biscoitinho, certo? Mesmo que esteja tortinho. Só para fazer uma gracinha no na nossa árvorezinha de Natal. Mais um pouquinho. E dou uma esticadinha com o palitinho. Faço esse processo em todos os meus biscoitinhos. Deixo secar e volto com eles prontinhos pra gente colocar lá na nossa árvore de Natal. E aí, sem muito segredo, fiz esse biscoitinho, dei aquela decoradinha nele, bem básica. E agora vamos grudar ele na árvore para encerrar esse processo. Aqui tá a minha árvorezinha. Tem aquele chocolate que eu grudei as esferas. E é no mesmo processo. Pego o meu spray ice, que ele vai me auxiliar agora. Passo um tanto de chocolate aqui atrás. Procuro o melhor ângulo e grudo o meu biscoitinho. Esse biscoitinho eu vou querer por aqui. E vou distribuindo biscoitinhos na minha árvore de Natal. Sempre com o auxílio do spray ice. Mais um biscoitinho. E é como decorar uma árvore de Natal. Paciência, ver onde casa melhor. E você vai colocando todos eles. Mais um aqui deste lado. Certo? Vou preencher mais um pouquinho de biscoitos e aí depois eu venho com o lacinho. Eu também vou prender com o auxílio de um palitinho.
processo da minha árvore de Natal de profiteroles. Espero que você tenha gostado. Saborosa, eu garanto que ela está. E bonita também. Volta.